Agora a gente vai falar de um assunto que você ama em casa, então faz o seguinte, manda mensagem pra gente e mostre o seu jardim, mostre as suas plantas pra gente no 12996057731, que a gente quer saber por quê. Agora a gente vai falar de jardinagem. Tá na hora de falar de jardinagem, então, porque, Abi, todo mundo, como você já falou no começo do programa, já teve aquele desejo de ter um cantinho verde, com flores, quem sabe uns temperinhos, né, que você vai ali, pega, já leva pra cozinha na hora de fazer a receita, ou pelo menos para ter aquele contato, aquele cheirinho de natureza dentro de casa, né? Agora, muita gente acaba não sabendo por onde começar, como já disse, inclusive eu. Pois é, dá aquela dúvida, né? Será que precisa de muita coisa? Será que é caro montar um jardim? Olha, dizem que é mais simples do que parece. E com poucos itens dá pra gente colocar a mão na terra, mão na massa e deixar a casa mais bonita, cheia de vida. Mas será que é isso mesmo? Então vamos descobrir agora, a gente vai tirar a dúvida e descobrir tudo que é importante para começar esse verdadeiro projeto verde aí na sua casa. Por isso vamos conversar com a Mafê Verdiani. Mafê, seja bem-vinda à nossa casa. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, prazer. Prazer, viu? Seja bem-vinda, Mafê. Obrigada. A gente já pode ver aqui que tem vários verdes, hein? Eu sou igual criança, eu já quero sair mexendo assim, mas eu vou esperar. Isso é bom, eu vou né? esperar se autorizar. Pode mexer à vontade. As plantas são feitas pra gente botar a mão e mexer, e tocar e se conectar. Pra começar isso, ter vontade já é um primeiro início? Às vezes a curiosidade, né? Eu tenho um cantinho ali que tem certeza. terra, vou mexer, plantar alguma coisa. Com certeza. A curiosidade, a vontade da gente se conectar com as plantas é o ponto principal, porque é o que vai gerar na gente essa vontade mesmo de tocar, de observar, de prestar atenção em como as plantas crescem, como que elas se desenvolvem. Isso é chave para a gente conseguir plantar e ter um jardim saudável, bonito, que se desenvolva bem na nossa casa. E o que a gente tem que ter de atenção? Quero montar o meu jardim. O que eu preciso? Preciso de algum equipamento específico? Olha, antes da gente começar a plantar, a primeira coisa mais importante é a gente saber qual que é a iluminação que a gente tem na nossa casa. Boa. O que a gente tem de luz em casa, né? E aí luz, eu tô falando luz do sol, não adianta a gente falar de luz do teto, ali Sol a pleno. lâmpada. Isso não adianta, a gente precisa falar de luz do sol. Todas as plantas vão precisar de algum nível de claridade de luz do sol. Então, a gente precisa começar medindo na nossa casa, observando mesmo, né? Onde bate sol, quantas horas esse sol bate ali, para a gente escolher plantas que se adaptem ao ambiente que a gente tem. Então, a gente, de forma geral, tem uma regrinha que a gente vai ter 3 tipos de plantas em termos de necessidade de luz. As que precisam de muito sol, batendo direto em cima da folha da planta, que é o que a gente chama de plantas de sol pleno. Tá. São aquelas que precisam de sol o dia todo, pelo menos umas 6, 8 horas de sol direto. Sol direto nela mesmo. Na Direto folha na mesmo. Tá. Né? E aí, basicamente, a gente tem boa parte das plantas comestíveis, as frutíferas entram aqui, né? Então, plantas que precisam de bastante sol, plantas que florescem muito também, roseira, azaleia, também vão precisar de bastante sol. Aí a gente tem as plantas, que são o segundo grupo, que são as plantas de meia sombra, que elas precisam de algumas horas de sol direto, entre 2 e 4 horas de sol direto batendo na folha. Tá? E aí a gente tem boa parte das folhagens, né? A gente tem boa parte das plantas que estão por aqui, toleram bem esse ambiente. Então a jiboia, que é essa Pode que tá chegar aqui, pertinho né? aqui então pra gente ver, Mafê? Essa aqui é a jiboia, essa aqui também vai tolerar umas 2 a 4 horas de sol. Aqui eu trouxe o exemplo do antúrio, né, que também esse aqui, ó, que floresce, né? Então ele tolera aí umas 2 a 4 horinhas de sol, vai bem, né? Então essas são as plantas que vão precisar de meia sombra, que a gente chama. Tá. E aí a gente tem um outro grupo que a gente tem muitas representantes de plantas de claridade intensa. E é aí que gera muita confusão. Porque a gente tende a achar que a claridade intensa é sombra. Não, é sombra. E aí eu coloco no cantinho da sala, coloco embaixo da escada, Chega a luz, naquele tá tudo banheiro certo. sem janela. As pessoas pensam, né? E aí a planta não resiste. Então, plantas de claridade, como essas folhosas que a gente tem aqui, né? Aqui a mini costela de Adão, a própria costela de Adão, elas vão ser todas plantas de claridade intensa. O que isso significa na prática? Perto de uma janela, com muita luz natural, mas sem sol direto batendo na folha. Porque essas são plantas que vão queimar se elas ficarem direto no sol. Normalmente são plantas que nascem em chão de floresta, nascem agarradinhas no tronco de outra árvore. Então elas têm naturalmente essa cobertura do sol e por isso elas se dão bem com essa luminosidade intensa, mas sem a luz solar direta. Então esse é o primeiro ponto, é parar na sua casa,
olhar onde estão os pontos de luz e identificar qual que é a característica para escolher as plantas corretas. Boa. E depois, o que a gente tem que pensar? A gente está vendo aqui vários equipamentos. O que a gente tem aqui? Isso, aqui a gente tem vários itens que são necessários para a gente plantar. Primeiro as plantas, então eu escolhi as plantinhas certas, depois eu vou escolher o lugar onde eu vou plantar. Se eu tiver um canteiro com terra, eu posso plantar direto no canteiro. Se eu não tiver, se eu moro numa casa sem quintal, num apartamento, eu posso usar vasos. Né? E aí a gente tem muitos tamanhos diferentes, muitos materiais diferentes de vaso que a gente pode escolher pensando na decoração da nossa casa, o que combina melhor. O que é fundamental quando a gente fala da escolha de vaso, independente do material, é que ele tenha furos embaixo. Né? Então aqui ó, eu trouxe um exemplo, furadinho, ali ó, porque a água tem que conseguir sair. Se a gente deixa a planta num vaso sem furos, ela vai acabar morrendo afogada ali dentro, né? E é mais fácil a gente perder uma planta por excesso de água do que por falta de água, por incrível que pareça. E às vezes a gente tem a impressão que é o exatamente. contrário, né? Não, melhor eu regar mais, para não correr risco. Então, vasos sem furo, como esses daqui que a gente está vendo de cá, são decorativos, são cachepôs. E aí a gente pode encaixar um vaso com furos ali dentro para poder retirar o excesso da água. Mas se a gente for plantar, onde a gente vai plantar direto, tem que ter furo no fundo, tá? E aí depois a gente vai pro meio onde essa planta vai crescer, né? Ou seja, a terra, vou colocar entre aspas terra, porque aqui a gente está falando de várias coisas diferentes. Né? Quando a gente planta em vaso, a gente chama essa terra de substrato, que é o meio onde a planta vai crescer. Porque cada planta vai precisar de um tipo de solo diferente. Boa. Um cacto e uma suculenta precisam de solos bem drenados, quase uma areia, enquanto a gente tem as plantas de floresta que precisam daquele solo bem cheio de matéria orgânica, folha seca. Né? Então, o substrato vai imitar isso. E ele vai se adaptar dependendo da planta que a gente for utilizar. Então vamos fazer coisa boa. Aí, ó, eu tô amando as dicas, Maf, chegue mais. Você falou aqui de frutas, né? E eu tenho uma curiosidade, eu tava até dando uma olhada aqui no celular, e eu tava vendo no nosso país as frutas, porque a gente fala assim, Brasil é o país maravilhoso, tem muitas frutas, fruta pra tudo quanto é lado. E eu tenho uma listinha aqui que eu queria jogar no plasma, coloca ela pra mim, das mais produzidas no Brasil. Quer ver, ó? Aí a gente tem aqui, não, essas são as outras. Peraí, as frutas mais produzidas no nosso país. Coloca pra mim o outro gráfico. Isso. Aqui, ó, laranja, banana, tomate. A laranja é a mais consumida, assim, todo mundo consome. Acho que o estado de São Paulo é que mais produz, né, a laranja. Mas dessas daqui, poucas são nativas, né? Sim, só o açaí, o abacaxi. Açaí, abacaxi e acho que só. Olha isso. E aí eu fiquei nessa dúvida. Falei, poxa, tem muitas frutas que são nativas e a gente podia, de repente, preservar mais isso. Porque se a fruta é nativa, ela é mais barata para comprar, porque ela vem daqui. É tudo muito mais fácil, não é, Maf? Com certeza. A questão das frutas nativas tem uma relação muito grande com a forma como a gente produz comida hoje, né? Então, a forma como a gente produz alimento para ser exportado, para ser produzido em grande quantidade, acaba que a gente prioriza esses alimentos que são mais padronizados no mundo como um todo. E por isso a gente acaba consumindo muitas frutas que não são nossas. Né? As frutas nativas brasileiras, principalmente quando a gente fala de Mata Atlântica, que é o bioma onde a gente está, elas são mais delicadas, então elas têm um tempo de prateleira menor. Por isso que acaba sendo um pouco mais difícil da gente achar também. Mas dá pra gente cultivar essas frutas em casa. E não só consumir, como também ter elas disponíveis para os passarinhos, para as abelhas, para as borboletas, os bichinhos que também precisam dessas frutas nativas. E eu vou te falar, eu sou stalker, eu tava olhando o seu Instagram aqui no celular e eu vi que você falou sobre uma fruta que eu não conhecia, que é pitanga com jabuticaba. Coloca pra gente aqui, que fruta é essa? É a pitangatuba. Pitangatuba, eu nunca vi. Vivendo e aprendendo, né? Não é? A pitangatuba é uma planta que é parente da jabuticaba, ela tá na mesma família botânica ali, na mesma família botânica da pitanga também, e ela é uma planta nativa nossa de Mata Atlântica, que ela tem um sabor único, ela é uma mistura de uvaia com manga, com jabuticaba, ela é meio azedinha, meio doce, é muito gostosa, e é uma planta nativa, não é cultivada de forma comercial em local nenhum,
né? E é uma planta bem difícil, inclusive, da gente ver, seja cultivada, seja em viveiros, seja nas casas, né? Bem difícil a gente encontrar pitangatuba. É possível fazer no vasinho? Super possível, não dá para ser um vasinho pequenininho, tem que ser um vasão grande, porque ela é uma planta que no vaso vai ficar aí com 1,5 m, 1,80 m, mas é super possível a gente plantar em vaso. A minha tá em vaso em casa e ela é pequenininha assim, ela tem acho que 1 metro mais ou menos e produz bastante. Todo ano a gente come bastante fruta. Vamos Então vamos aproveitar pôr a então mão na agora, massa, a mão na terra, Mão na que a- terra. que a dona Biane me prometeu pra gente acompanhar aqui, pra eu ver como se faz de Vamos verdade. lá. Pra E gente ver o que a gente plantar, usa, né? É, Ó, comentei que a gente precisa do vaso com vaso com furo, furo, né? então. E aí é legal a gente usar uma mantinha de drenagem no fundo. Tá. Essa mantinha, ela serve para não deixar a terra escapar. Porque essa terra que a gente vai preparar aqui, ela vai estar super adubada, vai ter todos os nutrientes que a planta precisa. Então eu vou colocar ela lá no Meu fundo, riscozinho. só para segurar a minha terra. E aí aqui não precisa ser uma manta de drenagem comprada, como essa aqui. Você pode reutilizar um paninho que você tem em casa, pode ser uma camiseta velha, um lençol que já rasgou, que você vai transformar em alguma outra coisa, só pra corta deixar um pedacinho. a água, a umidade vai passar e vai segurar o Exato, é substrato. só para né? deixar, tem Tá. que ser poroso, não pode ser um plástico, por exemplo, tá? Perfeito. E aí a gente vai começar a preencher o nosso vaso, né? A gente tem que sempre considerar que eu vou preencher até o ponto onde o meu vasinho aqui vai se encaixar, né? Então aqui eu vou colocar um pouco de substrato no fundo para dar suporte pro meu vasinho. Não, tô usando mão. Pode usar a mão, gente, né? plantar é gostoso. Exato, precisa fica de nessa muita dúvida de coisa ali, né? ferramenta, né? Mão. Eu trouxe ferramenta para mostrar, mas Claro. eu gosto mesmo de plantar com a mão. Isso mesmo. Mais fácil de ter o equipamento em casa. Não é? É só ter Exatamente. vontade, E minha aí, gente. Ó, então a gente vai colocar um pouco de substrato no fundo. Aqui eu já vou colocar um pouquinho de adubos também. Os adubos são a comida da planta, né? De onde vem os nutrientes. Aqui eu trouxe humus de minhoca, que é o resultado da compostagem feita com minhocas. E trouxe bocashi, que é um adubo fermentado. Ele é um adubo, os dois são adubos orgânicos, né? Então não tem nenhum produto químico aqui. E esse aqui, ele é fruto da fermentação de vários materiais orgânicos com um fungo, um micro-organismo eficiente, tá? Então vou misturar aqui um pouquinho de cada. Aqui um punhadinho do bocashi. Vou dar uma misturadinha nessa terra para incorporar e vou Bocashi colocar. também acha em loja com facilidade. Acha, tudo isso aqui a gente acha fácil. E aí vou tirar minha planta do vasinho. Vou apertar de um lado, apertar do outro, tirar a planta do vasinho e vou posicionar ela aqui e completar com o meu substrato. Tá? Então vou completar aqui até ela ficar firme. Aí, então a gente vai firmando ela aqui com os dedos. Prático. Prático. Bem fácil, né? gente, não Separando. tem mistério. É só a gente realmente Separando o que é aprender, necessário. perder o medo de botar a mão na terra. E para concluir, Mafê, esse aqui, E você aí coloca... esse a gente cobre o solo, porque Tá. solo descoberto, a gente perde todo esse nutriente que a gente colocou. Então aqui a gente pode usar, esse aqui é uma casca de pinos, mas a gente pode usar folha seca, a para de grama, casca de arroz carbonizada, qualquer material seco que a gente tiver em casa para finalizar o nosso plantio aqui e deixar o solo coberto, ajudar a reter a umidade. E tá aí nossa mudinha Não vou plantada. negar, não vou negar que eu entendo nada de jardinagem, viu? Então eu achava que era só para ficar bonitinho. Vivendo e aprendendo aí. Vivendo e aprendendo. Ó, Mafê, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu acho que deu para as pessoas entenderem um pouquinho o que é possível. Gostaria que você voltasse pra gente, né, para você ensinar pra gente fazer o nosso próprio jardim, que forma que a gente pode, o que a gente pode colocar no nosso jardim. Então seja sempre muito bem-vindo à nossa Obrigada, casa. eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar com vocês. E aproveita você de casa para segui-la no Instagram, @verde.verdiane, tá aparecendo para você aí na tela. Todo mundo acompanhando e aprendendo mais. Eu já vou fazer isso, aí. viu, Mafê? Obrigado, viu? Obrigada.